Você provavelmente já fez ou já recebeu essa pergunta. E aí, cara, como é que foi sua nota? E ainda, provavelmente depois disso, você se julgou melhor ou pior que aquela pessoa, dependendo da sua nota, o que é uma coisa comum dos seres humanos. Provavelmente você já foi cobrado de alguma maneira pelas suas notas no seu ensino médio, ou continua sendo cobrado se você está no ensino médio, e ainda continua sendo cobrado por suas notas talvez na faculdade, agora indiretamente por você mesmo. E por que é que isso acontece? É bem complicado a gente voltar muito ao passado e tentar entender as raízes disso, porém uma explicação mais breve para conseguir entender um pouco melhor sobre esse assunto é tentar entender um pouco mais sobre o conhecimento dos seres humanos ao seu redor. Por exemplo, vamos pegar agora um exemplo prático. A gente pegar e sair andando na rua e procurar agora 100 adultos aleatórios. Claro que dependendo da região do local, o conhecimento dessas pessoas vai mudar. Mas pegue 100 adultos ao seu redor, por exemplo, que você conhece, que você geralmente costuma conviver com. Agora, faça perguntas de matemática básica para eles, como x mais b tudo elevado ao quadrado, ou alguma pergunta básica de física sobre as 3 leis de Newton, como é que elas funcionam, ou coisas que as pessoas deveriam saber, pelo menos na nossa sociedade. Você vai ver que existem alguns problemas e lacunas aí que não estão preenchidas. As pessoas provavelmente vão ter dificuldade para responder, ou até um teorema de Pitágoras, que é bem básico. Eu garanto que a maioria das pessoas não vai saber aplicar. Aí você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com as minhas notas? Por que por causa disso eu tenho que tirar nota boa? Porque você acha que essas pessoas, que elas não têm tanto conhecimento, ou seja, a maioria dos seres humanos, principalmente no Brasil, o que acontece? Como é que a pessoa vai saber se você está preparado ou se você não está preparado para seguir em alguma área? Se ela mesma não tem o conhecimento para saber se você sabe ou não. Uma prova, é claro, uma prova pré-definida. Como é que os seus pais, por exemplo, quando você estava no ensino médio, como é que eles vão saber se você estava realmente aprendendo ou não, se eles não têm o conhecimento, se eles não sabem nem um pouco, se eles não sabem nada sobre o que você está aprendendo, se eles não entendem realmente o significado daquilo, as origens daquilo e para que você vai usar aquilo, como é que eles vão saber se a escola está sendo útil para você? Sim, uma nota. Por quê? Porque se você falar que a nota é de 0 a 10 e você atribuir algum valor para eles, algum significado, e falar que o 8A é importante, é bem legal, o 10 é bem legal, e o abaixo de 5 é uma coisa bem ruim, para eles já vai fazer um sentido, ele está indo bem ou ele está indo mal. Mas realmente a nota, ela atribui significado ao seu conhecimento? Se a gente for pensar em um significado prático, pelo menos de base, na matemática, sim, ela atribui. Por quê? Se você não souber resolver as fatorações básicas e as coisas de matemática básica, você não vai conseguir desenvolver grandes coisas na matemática. Você precisa, por exemplo, de um alicerce para conseguir entender alguma coisa, para depois conseguir evoluir nessa coisa. Então, sim, uma prova de piso é importante, é bem interessante. Mas, a partir de um momento, você vai ver que você começa a decorar as coisas e não aprender. Vamos agora a um exemplo prático de um menino chamado Giovanni no ensino médio. Quem será esse cara? É um menino que era muito estudioso no ensino médio e ele competia com uma garota na sala, chamada Mariana Eustáquio. Então, o que aconteceu? Eles competiam sempre por nota. O menino Giovanni sempre tirava suas notas de 8 a 10. A maioria das notas. Era muito difícil o menino Giovanni tirar uma nota abaixo de 5. Se tirava, ele ficava muito chateado e entrava em depressão momentânea, porque ele foi acostumado assim. Porém, isso ajudou, porque no começo ele tentava ser produtivo, ele tentava estudar, ser produtivo e manter a sua nota acima de 8. Com isso, o menino Giovanni sempre tirando acima de 8, o que aconteceu? Ele foi aprendendo a matéria. Porém, agora vamos voltar à competição do Giovanni. Ele com a competição da Maria Eustáquia, acho que foi esse o nome que eu usei, o que acontecia? A menina sempre tirava 10 e ele de 8 a 10. O que acontecia, então, analisando o menino Giovanni e a Maria Eustáquia mais de perto? O Giovanni estudava, no caso, para entender a matéria. Ele gostava do que ele estava vendo, pelo menos na maioria das vezes, na matemática e na física. Ele tinha curiosidade, então ele tentava aprender algo sobre essas matérias. Com isso, ele ficava sabendo que ele tinha prova e sim, ele estudava também para a prova, olhava o que ia cair na prova e fazia as questões. Porém, antes disso, o Giovanni tentava entender essas coisas. O Giovannizinho tentava entender as coisas e conseguia ir evoluindo na matéria para passar assim no vestibular no futuro. Já a Maria Eustáquia pegava e estudava bem menos, porém ela decorava muito mais, passava muito tempo procurando o que os professores iam colocar na prova, anotando tudo e decorando perfeitamente tudo que o professor falava, sem parar muito para refletir e pensar. Nesse caso, quando chegou o vestibular, lá no 3º ano do ensino médio, o que aconteceu? O Giovanni conseguiu passar para todos os vestibulares, sim, ele é bravo. E depois a Maria Eustáquia, o que aconteceu com ela? Não conseguiu passar para nada, pelo menos no que ficamos sabendo. E aí, qual foi a grande diferença? A diferença foi que um realmente aprendeu os conceitos, pois no vestibular caem muitas matérias de diversos assuntos e você não vai conseguir decorar tudo. Se você realmente entender as propriedades, entender as coisas que acontecem em diversas matérias diferentes, você vai conseguir desenvolver bem. Porém, a pessoa que decorou e tirava boas notas não conseguiu passar no que realmente importava naquele momento.
Claro, se a discussão da nota de um vestibular realmente mede o conhecimento perfeito, podemos dizer que não, mas aí é outro ponto de vista que já vamos chegar lá. Para vestibulares não tão concorridos, o exemplo de base serve muito bem. Porque nesse caso, se a pessoa presta o vestibular e ela atinge uma nota mínima, ela tem o conhecimento necessário para fazer aquela matéria. Por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade de física ou de engenharia, você tem que ter o conhecimento mínimo de matemática para conseguir entender os conceitos. Tudo bem, tá até aí tudo certo. Mas, porém, vamos pegar agora vestibulares muito concorridos. Alguns exemplos. Alguns vestibulares de medicina que você precisa tirar uma nota muito alta na FUVEST, ou vestibulares como a Jesuíta, que é muito concorrido, outros vestibulares militares de alta concorrência. Aí você me diz, tá, é legal, né, que quem tire a maior nota passe e quem tire a menor nota não passe. Porém, as vagas são muito baixas. Como as vagas são muito baixas, por exemplo, para a segunda fase, um exemplo prático. Na segunda fase, passaram 200 pessoas. Isso, 200 pessoas passaram para a segunda fase. Porém, só 50, no caso, dessas pessoas vão passar no vestibular. Então elas fizeram a segunda fase e 50 passaram, 150 não passaram. Tá, o que vai acontecer? Essas 150 pessoas que estudaram muito, elas ficaram na frente, não sei, de 70 mil pessoas. Elas realmente mereciam não ter passado? Agora vamos tentar analisar bem de perto. Vamos analisar agora esses 50 para esses 150. Qual a diferença entre eles? No momento, no dia de uma prova, é claro que vai ser momentânea. Vai medir o quanto a pessoa descansou nos últimos dias, como é que ela se alimentou, como é que ela tá psicologicamente. Mas outra coisa também vai medir o quanto ela decorou sobre a prova. Quantas coisas ela decorou para passar no vestibular. Isso sim vai fazer uma diferença clara naquele momento. Mas isso não mede o conhecimento. Todas aquelas 200 pessoas que fizeram a segunda fase, por exemplo, todas elas já têm o conhecimento básico para fazer uma universidade de exatas. E às vezes esses 150, por não terem decorado as coisas que, entre aspas, precisavam decorar só para passar no vestibular, acabaram não sendo aprovadas e perdendo tempo. Por esse motivo, elas acostumam a começar a decorar mais coisas, decorar para tentar passar. E depois, quando elas passam e elas entram realmente no lugar que elas deveriam para aprender de verdade, elas acabam tendo dificuldade para aprender. Por quê? Porque elas acostumaram a decorar. Esse é um outro problema de defasagem que a gente está trazendo aqui. Vamos para o próximo ponto. Agora sim, por que você não vai aprender absolutamente na faculdade? Se você acostumou com esse tipo de coisa de você sempre aprender, no caso, decorando, ou seja, não aprender, apenas decorar e aplicar na maioria das vezes, você vai acabar não aprendendo nada. Outra coisa para você não aprender na faculdade é você se importar com as suas notas. Fala assim, então eu não tenho que me importar com as minhas notas, eu posso tirar tudo zero? Não, não é isso. Como a gente disse, elas medem só uma coisa básica. Então, qual que é a importância disso? Por exemplo, se você acostumou a estudar desse jeito, você vai chegar nas primeiras provas da universidade, você vai olhar tudo que vai cair na matéria e vai focar para fazer a prova e se tirar uma boa nota, tirar 6, 7, 8, não sei, 9, 10 e passar. E tá bom, passou na matéria, tudo bem. Mas aí, veja bem, antes disso você realmente estudou, entendeu os conceitos ou você só utilizou o que você precisava para passar na prova? Vamos agora a um exemplo prático. Vamos lá. No caso, a sua nota dentro da faculdade, ela importa ou ela não importa? Realmente ela é o fator mais importante? Vamos pegar agora um exemplo bem interessante. Pegamos o professor Joaquim. Esse professor Joaquim, ele é um professor tranquilo, ele adora os alunos, ele não se importa muito com as notas, então ele passa uma prova bem de boa. E aí, esse outro professor, o professor Silvério, tô inventando os nomes difíceis, depois eu vou esquecer o nome que eu usei. Tá, o professor Silvério. Esse professor Silvério, no caso, ele passa uma prova bem complicada, porque ele quer cobrar muito dos alunos. Porém, esses dois professores trabalham numa mesma universidade. E as pessoas que vêm no primeiro ano, elas vão ou com o professor Joaquim, espero ter acertado o nome, e o professor Silvério. Então, o que acontece? Esses alunos no começo eles não escolhem o professor. E mesmo às vezes eles podem até escolher depois nos outros anos. Mas o que acontece? As pessoas que escolheram esse professor, elas pegam e provavelmente tiram boas notas. Quase não estudam. Aí você fala assim, mas mesmo assim ela pode estudar para aprender. Muito difícil, porque dentro da faculdade você já tem muitas coisas para fazer. Então, se você puder gastar menos tempo com a matéria, entre aspas, melhor, se você está muito atarefado. Então, você vai estudar pouquinho, ficar com uma nota muito boa, 8, 9, 10. Vamos lá. E aí agora com outro professor, esse outro professor. O aluno pegou e teve que estudar muito, porque era um professor que reprova todo mundo. Você estudou feito um condenado e passou com a nota 5. E ele reprovou 90% da sala. É uma coisa comum quando você encontra professores assim. Que é um tipo de professor que aparece muito também. E aí, quem sabe mais? Quem aprendeu mais sobre a matéria?
quem vai ter mais oportunidades. Então você pode ver que até dentro da universidade isso é uma coisa um pouco complicada. Tanto que uma dica que eu tenho para vocês, se você já está na universidade ou se você já se formou também, vai ter outras oportunidades de fazer mestrado, tente sempre encontrar um equilíbrio, tá? Então vamos lá, o que você pode fazer? O que é melhor? Você pegar o professor fácil e ficar com uma nota alta, ou o professor difícil e ficar com uma nota baixa e aprender? Aí você vai dizer, eu sou muito bom, vou pegar o professor difícil e ficar com uma nota super alta porque eu sou bom demais. Tá bom, espera você chegar lá. Então vamos agora, o que é mais importante? Isso vai de você. Tem gente que prefere pegar esse professor difícil, pegar só professores que vão cobrar muito da pessoa, assim a pessoa vai dar o melhor dela. Isso, no caso, vai ser o melhor para o seu conhecimento, porque se você tiver um conhecimento, no caso, você vai ter um conhecimento bem alto, só que sua nota não vai ser mais baixa. Assim, você não vai ter tantas oportunidades, porém, né, isso é uma faca de dois gumes. Então, o que isso acontece? Você percebeu que você vai ter que escolher um professor de qualquer jeito. Ou professor com nota, que vai te deixar com notas mais baixas, ou um professor com notas mais altas. Um que você vai provavelmente aprender muito mais, outro que você vai aprender muito menos. Aí você pensa, tá, o que eu vou escolher? Aí depende, porque agora vamos a um ponto bem importante, tirando toda essa conjectura de lado. Existe uma prova no Brasil que ela chama EUF, no caso é uma prova de mestrado, que é o Exame Unificado de Física. Esse exame unificado de física, ele vai cobrar matérias, no caso de toda a faculdade, para saber se você é capaz de fazer o mestrado ou não. Porém, aí a gente tem um leve questionamento já sobre isso, porque a maioria dos outros países, no caso, eles não têm uma prova para ver o seu nível de mestrado ou para você fazer um doutorado. Não, elas sabem que você acabou a graduação, tem suas notas, então você vai agora fazer um mestrado e doutorado. Então, por que fazer outra prova? Se você precisa fazer outra prova, realmente que já deve ter algum problema aí nessa base, nessa estrutura. Significa que a própria instituição, no caso brasileira, não confia se esse aluno realmente conseguiu adquirir capacidade suficiente para conseguir fazer um mestrado e um doutorado pago pelo governo e ser útil. Por que então será que isso acontece? Significa então que existem sim universidades dentro da física que não preparam um aluno, ou que ele consegue burlar, consegue ficar com notas altas, dar um jeito para conseguir passar sem aprender absolutamente nada. Então veja que a gente tem um problema bem grave dentro desse aspecto. Além disso, a gente pega outros países que nem eu acabei de falar, é só você pegar, se formar na faculdade e aí começar a aplicar para o mestrado e doutorado, e eles vão analisar o quê? Eles vão analisar a sua proatividade, se você fez iniciação científica, se você conseguiu criar alguma coisa nova, o que você vai ser produtivo, no caso, para eles, criando, ajudando, aprendendo coisas novas. Então vemos que temos um problema bem complicado dentro disso. Depois de você assistir grande parte desse vídeo, provavelmente você deve estar pensando, pô, então com certeza vocês são muito contra provas, né? A gente não é que nós não defendemos as provas. Em si, nós achamos que sim, as provas são necessárias, só que elas são necessárias para pegar um limite mínimo de conhecimento do ser humano. Por exemplo, uma prova para saber se ele realmente é capaz para conseguir fazer aquilo, que ele pode ter diversas iniciativas, ele tem que atingir um piso mínimo, um piso baixo até, para ele conseguir se desenvolver. Por isso existem diversos conhecimentos, sem ser o conhecimento prático de provas. E não provas, no caso, que a partir de um certo momento, elas medem se você vai ter mais oportunidades ou menos oportunidades. Porque isso acontece nessas provas, para medir se o aluno vai conseguir dinheiro, financiamento para bolsas de estudo ou para outros tipos de bolsa. Se você quer saber um pouco mais sobre a EUF, a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado explicando sobre ela, mas uma coisa prática é que é basicamente uma prova que você vai ter uma média ponderada, vai competir com todos os alunos de todo o Brasil, e a média ponderada é quem conseguir atingir maior que essa média ponderada dos estudantes passa, consegue fazer um mestrado financiado e tudo mais. Financiado eu quero dizer pago pelo governo, e quem não conseguir tem que tentar novamente para conseguir essa oportunidade. O vídeo de hoje foi mais para trazer uma reflexão em si, sobre o quanto você tem que estudar para aprender alguma coisa. Eu não sei se você está ouvindo o barulho da furadeira, tomara que não. Uma frase importante de Albert Einstein que reflete esse nosso vídeo seria você tentar medir a inteligência, no caso de um peixe, a capacidade, né, de um peixe pela capacidade dele subir numa árvore. Alguma coisa assim, vai aparecer aí. Se você achou interessante tudo isso que a gente falou, a gente quer dar um jeito de você conseguir aprender cada vez mais os conhecimentos da faculdade e até do ensino médio, e principalmente da faculdade. Se você tem interesse, entra aqui embaixo no link na descrição, porque nesse link você vai conseguir fazer parte do nosso curso e ficar sabendo um pouco mais sobre o nosso projeto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não tenha escutado o cara da furadeira, que quis começar logo no final do meu vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau!